Olá, meus irmãos caminhantes da espiritualidade. Sejam muito bem-vindos ao meu chalé, local esse onde eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho vivido ao longo desses anos de caminhada no aprendizado da espiritualidade. Eu me considero um discípulo. Por isso, nenhuma das experiências que eu vou relatar aqui tem o cunho de me colocar numa situação melhor ou privilegiada. Até mesmo porque eu sei que a quem mais é dado, mais é cobrado. E as pessoas que têm qualquer tipo de responsabilidade de cunho espiritual, é porque lá atrás essas pessoas também cometeram muitos erros e precisam hoje reparar. Eu acredito que não há melhor reparação do que o compartilhar de conhecimento. Bom, então essa é a minha única missão com esses relatos aqui. Compartilhar conhecimento, só isso. Tá bom? E eu vou começar esse quadro onde eu conto as minhas experiências espirituais com a primeira vez que eu me lembro de ter visto um espírito. E começo já dizendo que não foi um, foram dois. Quando criança, eu morava em uma chácara. E nessa chácara, meu pai havia construído 3 casas, né? Uma onde nós morávamos, uma onde o meu irmão morava com a família e uma onde os meus avós maternos moravam. E a minha avó, em outros vídeos, acredito que eu vou falar mais dela aqui. A minha avó Dair, que já está na espiritualidade, ela era médium. Inclusive, trabalhou num centro espírita em São Paulo durante muitos anos. Então eu cresci vendo as reuniões espíritas dentro de casa. Na ocasião, nós tínhamos tanto, desde criança, né? Nós recebemos passe da minha avó, víamos ela às 6 horas da tarde fazendo a prece, e algumas vezes tive a experiência também de ter reuniões da Seishonoye, né, culto dos antepassados em casa, principalmente depois do falecimento do meu pai. Enfim, nesse cenário, eu me recordo que nessa chácara eu brincava muito, né? E como era uma chácara, não era necessariamente no centro da cidade, então era comum eu brincar sozinho. Então eu criava demais brincadeiras. Então eu tinha casas na árvore, eu andava de bicicleta, eu visitava clientes, né? Brincava que eu tinha um escritório que eu tinha que visitar clientes. Então eu ficava rodando a chácara inteira. E eu me recordo que um certo dia tinha um buraco muito grande na chácara e meu pai havia feito um projeto de construir uma lagoa. Então a prefeitura veio, cavou o buraco, em troca eles levaram aquela terra, né? E ficou aquele buraco. Meu pai faleceu e a lagoa nunca saiu. Então ficou aquele grande buraco que a gente brincava lá, eu, meu irmão, meus primos, enfim. Eu me recordo que eu tava brincando em um dos lados desse buraco e eu olho do lado de lá. Né? Na época, quando criança, aquilo parecia uma imensidão, um canyon. E eu me recordo que eu olhei do outro lado desse buracão que nós chamávamos e eu vi um casal de senhores. Só que não era um casal comum, porque eles vestiam roupas antigas. Eu não tinha visto. Era uma senhora, né? Eles não eram necessariamente muito altos, nem muito baixos, estatura mediana. Era uma senhora com cabelos, acredito eu que castanhos, eu não vou recordar porque isso já tem mais de 30 anos, né? Cabelos
castanho escuro para preto, enfim, um coque, um vestido longo, azul, até os pés, rodado, né, embaixo, assim, um vestido bem longo, de festa, num tom de um azul mais escuro, não necessariamente um azul marinho. E junto dela, um senhor, uma cartola, uma bengala e todo de terno, completo. E eu olhei, esses dois ficaram olhando pra mim e tal, eu olhando pra eles um tempo. Eu achei muito estranho aquilo, mas eu não me assustei necessariamente e ao mesmo tempo não entendi que eram espíritos na ocasião. E aí acabei me distraindo com a brincadeira, olhei de novo, eles não estavam mais lá. Essa foi a primeira vez que eu vi na borda desse buraco. E outras vezes isso se repetiu. Até que um dia, como eu disse, eram 3 casas. Eu subi até a casa da minha avó. Minha avó gostava de fazer gelinho, aqueles... No Rio de Janeiro eles chamam de sacolé, né? Ou juju, tem lugares que chamam. E eu subindo lá pra ir chupar um gelinho e tal. Com a minha avó eu comentei, vó, vi um casal assim, 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 assim. E ela deu uma risadinha e falou assim, são seus bisavós. Como minha avó era médium, de clarividência, incorporação, aquela coisa toda, ela tratou o assunto com uma naturalidade tremenda. E foi ali que eu descobri que eu também via. Não como ela, mas eu via também espíritos. E como eu brincava muito sozinho, muitas vezes eu via esses espíritos. Mas como criança, eu não lembro se nessa ocasião eu tinha 7, 8 anos, não me recordo. Eu sei que era pra mim natural, né? Minha casa era sempre tinha muitas pessoas ali circulando, sejam da família, sejam amigos de meu pai e tal. E ali, vendo essas pessoas, pra mim não foi estranho. E eu vi outras vezes, mas do que eu me recordo, eles não conversavam comigo, né? Tinha só um. E eu não via, mas ele conversava comigo. Aliás, ele conversa até hoje, que é o meu guia espiritual. Mas enfim, esse é o relato da primeira vez que eu vi espíritos. Foram os meus bisavós paternos, na chácara onde eu morava, por volta dos meus 6 a 8 anos, vamos colocar assim, não me recordo perfeitamente. E foi confirmado pela minha avó. E quem eram essas pessoas? Depois eu entendi, né? E hoje, com a maturidade e o estudo que a gente tem aí, eu fui entender tudo isso que aconteceu comigo, tá bom? Então esse é um simples relato. Muitos outros virão, porque a espiritualidade não desiste de mim. E eu fico feliz por isso. E eu vou trazer aqui relatos incríveis que talvez possam ajudar você a entender os processos que você está passando hoje. E também possa ajudar você a poder desmistificar algumas coisas. Eu sempre vou procurar trazer isso com muita naturalidade e também com muita simplicidade, para que você entenda e a vida continua. E depois dessa vida, na outra vida, existe muito mais coisas do que aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí embaixo, deixa o seu comentário o que você achou desse relato, desse formato. Eu vou trazer as minhas experiências, tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no canal, me ajuda, por favor, a crescer nesse trabalho de poder levar a informação espiritual adiante, certo? Então coloca aí nos comentários também as suas sugestões para os próximos programas. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço, que a espiritualidade esteja sempre conduzindo a sua vida e até o nosso próximo vídeo.